Oi. Bom dia, espero que esteja tudo bem com todo mundo. Hoje a gente está começando esse canal aqui na Iná, que vai ser um. A minha intenção é trazer. Bom dia, que legal ver as pessoas entrando. É a primeira vez que eu faço live, então, por favor, se, tenham paciência comigo. Esse canal eu quero trazer um pouquinho do universo do yoga, trazer pessoas para falar da sua experiência, praticantes, profissionais e assuntos que permeiam esse universo. E para a estreia do canal, vocês pediram que eu falasse um pouquinho da minha história com yoga e eu fico muito lisonjeada que vocês gostaram, pediram isso. E eu espero que a minha história também possa ajudar outras pessoas, né, que talvez estejam buscando um autoconhecimento ou buscando um caminho também de ajuda, assim. Aí eu sou a Caína, meu nome é Caína, eu digo a co-criadora, né, idealizadora da Iná, a pessoinha aqui por trás da Iná. E que legal. Então, vamos começar, né? O yoga entrou na minha vida por causa, em função de saúde. Bom dia, Lu, bom dia, Lu, os Lus da minha vida. Então, o yoga entrou na minha vida por causa de uma questão de saúde. Eu tive uma hérnia e, enfim, eu tive uma hérnia e a hérnia, tive várias situações, acharam inclusive que a hérnia era em função de psicológica, né? Não sabiam que era na dor, né, no caso. E eu foi no último semestre da faculdade, então no ano seguinte, quando eu realmente descobri o que que era aquela dor, que aí eu descobri que era a hérnia, comecei todo um tratamento, porque eu escolhi por não operar. E imagina, recém-formada, tratando a hérnia, eu estava num processo muito introspectivo, muito olhando para dentro e tentando achar algumas respostas. E aí no ano seguinte eu comecei a praticar yoga em função da hérnia, né? Em função do meu médico ter dito, ou tu faz pilates ou tu faz yoga. E eu já estava fazendo natação, foi a única coisa que ele tinha me liberado. E nesse processo de busca de autoconhecimento, eu lendo alguns livros, eu não me lembro exatamente qual, eu lembro que ele dizia pra gente se tocar e trazer a sensação pro corpo. E eu lembro que na natação eu comecei a fazer esse processo de tocar em mim, de tentar sentir, enfim, trazer a consciência pro momento presente. E isso já começou a gerar muitas transformações daquele período da minha vida e das situações que eu estava vivendo e por que que eu estava talvez não tão realizada ou o que que eu realmente queria. E aí em 2013 eu comecei a praticar yoga e isso se intensificou. É claro que agora, olhando para trás, eu vejo o caminho, né, da minha jornada. Mas na época eu só fui indo. E aí, em 2014, eu fiz uma viagem com a minha mãe, a gente fez a trilha Inca, que eu acho que já foi um resultado, até a escolha foi um resultado de tudo isso. E na trilha Inca, quem já fez trilha sabe que a gente é uma meditação quase como yoga, né? Uma meditação em movimento, porque tu anda, tu tá ali, tu vai andando e tu fica naquele momento muito consigo. E ali eu percebi, até por estar caminhando nas montanhas, com muitos desafios, desde a altitude, enfim, das situações, da comida e tudo. Eu percebi o quanto eu tinha medos, né? E quanto eu não saía de algumas situações na minha vida em função de medos. E quando eu voltei de lá, daí eu fiz um mochilão, fiz um mochilão sozinha, que também me ajudou a olhar para dentro. E quando eu voltei, várias situações eu comecei a mudar, eu comecei a buscar outros caminhos, porque um insight maravilhoso que eu tive nessa viagem foi perceber, eu já tinha mais de 30 anos, mas parece até bobo, mas eu percebi
que eu era dona da minha vida. Eu percebi naquela viagem, superando aqueles montes de medo e tendo muitos insights sobre os meus medos muito enraizados e inconscientes. Eu percebi que, bom, será que daqui a 5 anos, se tudo que eu estou vivendo tiver muito sucesso, é lá que eu quero estar? E aí eu comecei a me dar conta que as decisões, se eu queria mudar alguma coisa na minha vida, tudo estava, o poder estava comigo. Eu tinha esse poder de mudar o futuro da minha caminhada, da minha jornada. E parece bobo, mas eu acho que até então a vida ia me levando e eu fui indo, sabe? Eu não fazia planos, eu não olhava para um futuro, eu não pensava que eu tinha esse poder de decisão. E na época eu não tinha filho, né? Enfim, era mais fácil ainda. Eu tomei algumas decisões, por exemplo, voltei a morar com a minha mãe, tive esse apoio e pude mudar o meu caminho a partir dali. Então eu vejo que o yoga, ele me trouxe muito essa percepção de esse autoconhecimento e trouxe à tona essas crenças que eu nem sabia que eu tinha, né? E o yoga muito na meditação, nessa presença, no estar em contato comigo mesmo, porque a vida até então era aquele, né, sai da escola, tem que fazer faculdade, tem que trabalhar, e tem crises, e tem muitas coisas acontecendo, e às vezes eu nunca tinha parado, assim, né? Tipo, como eu disse, eu posso escolher outra coisa. E, e aí essa foi a minha primeira fase com yoga, eu digo, assim, até fiz um roteirinho, tá? Pra tentar não me perder aqui com vocês, e também não quero me estender muito. Eu vou tentar acompanhar aqui, se vocês falarem alguma coisa, mas me perdoem se eu não conseguir. Oi, Duda! Então, a minha segunda fase, eu fui morar em Floripa, e aí eu comecei a fazer Hatha Yoga com uma amiga minha da adolescência, assim, ela é professora, a Aninha. E a Aninha trazia muito para as aulas a espiritualidade. E eu não. E aí a Aninha sabia que eu tinha, por muitos anos da minha vida, né, eu fui da igreja evangélica, tinha uma fé cristã, eu sempre tive muita espiritualidade. E eu me enraizei muito na igreja e no cristianismo, só que eu nunca consegui também ir muito profunda ali, porque eu não conseguia acreditar em muitas coisas, e eu tinha muitos conflitos internos com as coisas que eu ouvia, mas ainda era onde a minha fé estava mais conectada. Quando a coisa apertava, era ali que eu buscava, né, o conforto, ou enfim, a espiritualidade. E a Aninha ia trazendo, e eu senti que nesse momento foi muito importante, foi muito especial ser ela, né? Porque ela tinha esse cuidado no falar, ela trazia com muita delicadeza a filosofia, a espiritualidade, o autoconhecimento. Então, ela foi devagarinho me mostrando esse outro caminho, e eu fui, inconscientemente também na época, perdendo esse vínculo duro, né? Tirando essas barreiras que eu mesma tinha construído para mim, na minha vida, sobre espiritualidade. E foi muito lindo, foi muito especial, me deu uma liberdade assim que foi maravilhosa. E hoje eu vejo que ela já vinha sendo construída, né? Porque a minha ex-sogra, a Ellen, a gente conversava muito, ela é muito espiritualizada e ela trazia muito do feminino. E então eu acho que eu já estava num processo, mas eu ainda não estava madura na época, para talvez dar esse passo, né? Essa caminhada assim de assumir a espiritualidade para mim, assumir uma espiritualidade sem religiosidade. Então eu acho que o primeiro contato com o yoga foi muito essa base, esse despertar assim para o mundo, para quem eu sou no mundo. Juntou, claro, a fase, né? Todo aquele contexto assim que eu estava vivendo, de recém-formada, de, né, olhar o mundo e ter que se posicionar. Aí a segunda fase teve muito a ver com a espiritualidade, que foi esse momento em Florianópolis. E de Florianópolis, eu e o meu marido atual, eu fui morar em Florianópolis por causa dele, a gente acabou fazendo uma viagem. A gente decidiu fazer
vendeu o que a gente tinha. Na verdade, eu só tinha um carro, ele que vendeu mais coisas, o negócio dele, enfim. E a gente foi para os Estados Unidos para fazer tipo, passar um ano. A ideia era passar um ano viajando de carro da Califórnia até a Patagônia. A gente ficou 5 meses nos Estados Unidos se organizando e dali a gente acabou ficando 2 anos viajando, morando no carro, morando em barraca, assim. E uma vida muito simples, muito mágica. E, ai, Gabi, que bom te ver aqui. Obrigada. Obrigada por estarem aqui me apoiando nesse momento. Estou um pouco nervosa, minha mão tá suando aqui. Enfim, aí nesse momento da viagem, imagina, eu não falava inglês direito, então eu não falava inglês, não é direito, eu não falava, era the books on the table, então era uma coisa bem precária. E eu tava lá nessa viagem e o yoga para mim lá se tornou, na viagem inteira, desde os Estados Unidos, e ao longo da viagem foi crescendo, se tornou a minha casa, se tornou o meu refúgio. Então foi muito forte essa conexão que eu acabei evoluindo com o yoga a partir da viagem, a partir desse momento de estar longe de casa. E como eu tinha já, era a segunda vez em um prazo muito curto, né, da minha vida, largado tudo, ido para Floripa, largado tudo, ido para essa viagem, eu tava um pouco assim, questionando também novamente muitas decisões e a minha vida e o meu futuro e tudo isso. Então o yoga ele me trazia paz, né? Eu ia praticar aquele momento de estar comigo, de me encontrar comigo, com a minha consciência, de estar centrada e uma sensação que eu sempre tenho, assim, se eu fico muito tempo sem praticar, parece que eu vou praticar a respiração, a prática física, né, uns asanas e a meditação, que para mim eu não consigo mais viver sem. É como se eu entrasse em alinhamento, né? Me dá aquela paz, aquela tranquilidade, tô alinhada, tá tudo bem, sabe? Eu sempre me vem isso, a Aninha falava muito, tá tudo bem, eu lembro nas aulas e isso me vinha muito forte. Tá tudo bem, vamos lá, tá tudo bem, aceita e segue, né? Segue em paz. E eu acho que dessa foi, digamos assim, a terceira fase, né? E durante a viagem eu acabei me formando, fiz o curso como professora de yoga, na verdade, para me aprofundar na prática, porque eu gosto muito. E vocês podem ver o quanto ela foi permeando a minha vida e me trazendo um desenvolvimento humano, né? Como pessoa, assim. E eu sinto que ela, para mim, é esse caminho, esse trilho que eu vou. As coisas vão acontecendo e ela vai como se fosse grudando, assim, um cimentinho. E aí, quando a gente voltou, daí nasceu a Iná, que eu. Obrigada, Su! Obrigada. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, aí a Iná nasceu na viagem, porque o que aconteceu? Eu tinha já empreendido alguma coisa na área da moda, de confecção, e por N motivos não deu certo. Eu tive a São Salvador quando eu tinha 20 e poucos anos, depois eu tive a COG antes da gente largar tudo e viajar, e aí a gente largou tudo, e aí as roupas mal tinham ficado prontas, e eu levei pra viagem, eu ia vendendo na viagem. E aí quando a gente voltou, aí durante a viagem nasceu a Iná, que eu queria justamente isso, juntar algo que foi tão importante para mim, e eu nem pensava assim em juntar o yoga, literalmente. Eu pensava em juntar esse autoconhecimento, despertar esse universo, né? E com um trabalho. E aí veio a ideia de fazer então roupas para yoga, que eu poderia falar sobre isso, como eu tô falando agora, e falar sobre esses assuntos que me interessam, trazer isso para as pessoas e também ser o meu trabalho, algo, né, que eu faço meu dinheiro, que eu consigo sustentar minha vida nesse mundo material que a gente vive. Então aí nasceu a Iná. Só que quando a gente voltou pro Brasil, eu vi a COG, a outra marca que eu tinha. E aí tudo pronto ali, eu falei, não posso, né? A gente agora recomeçando a vida, eu vou querer reinvestir em algo novo. E aí
fiz a COG, mas não consegui manter, porque não tinha muito sentido mais para mim. E aí, até se vocês quiserem conhecer, tudo que eu tô falando, a gente tem o Instagram da COG, que é COG Store, e tem o Instagram da Carreteira, que é a nossa viagem, que é Dois por la Carretera, se quiserem conhecer. Enfim, aí acabei não conseguindo manter a COG e abri a Iná no ano passado, em março do ano passado, e estou aqui compartilhando com vocês. E este é uma nova etapa da Iná, que é poder trazer isso que eu sempre quis, né? Que eu tento trazer, claro, na comunicação, nas peças, no carinho, no amor, né? Até nos amuletos, trazer essa energia desse universo do yoga para vocês, para quem já comprou a Iná, acho que recebe isso. Mas agora poder trazer de uma forma um pouco mais prática também, né? Mais palpável, falar sobre o universo do yoga aqui. E vamos ver no que vai dar, né, gente? Eu também não sei, não faço a menor ideia do futuro do canal aqui, de falar sobre yoga, de falar sobre espiritualidade, de falar sobre despertar, autoconhecimento. Espero até falar de filosofia do yoga, de falar de Ayurveda, de falar de tanta coisa linda que é esse que o yoga traz, né? Então, é isso, acho que eu fui bem rápida, eu não sei, eu tô um pouco nervosa. Mas espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tô aqui à disposição. E agradeço muito também o apoio de vocês, de estarem aqui comigo. E é isso. Então, acho que semana que vem ou na outra teremos mais um assunto aqui sobre esse universo do yoga para vocês. Um beijo e até a próxima. Não sei se alguém quer perguntar, vou esperar um pouquinho, mas se não, vejo vocês daqui alguns dias. Beijo!